Olá e bem-vindos! Já alguma vez pararam para pensar no poder de uma pergunta? Será só uma ferramenta para sacar informação? Ou será que pode ser mais do que isso? Talvez uma espécie de arte? É precisamente esta a questão que vamos desvendar hoje. Pode parecer uma pergunta básica, não é? Afinal, fazemos perguntas a toda a hora. Mas, se pararmos mesmo para pensar, o que é, na sua essência, uma pergunta? Vamos lá desmontar este conceito e espreitar o que está lá dentro. E pronto, chegamos logo a uma ideia central. É que uma pergunta, daquelas bem feitas, não serve só para obter uma resposta. É muito mais, é uma chave. Uma chave capaz de virar perspectivas do avesso, desbloquear impasses e, como vamos ver já a seguir, de transformar por completo um conflito. Ok, então para percebermos bem o poder de uma pergunta, temos de ir diretos ao sítio onde ela realmente brilha. O meio de um conflito. Porque é precisamente ali, no choque entre as várias histórias, que a pergunta certa se revela numa ferramenta, uau, poderosíssima. É aqui que entra uma abordagem muito interessante, a mediação narrativa. A ideia de base é simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. Em vez de nos perdermos a discutir quem tem razão ou o que é que aconteceu ao pormenor, o foco muda. Muda para as histórias que as pessoas contam sobre o que se passou e, mais importante, para o significado que elas dão a essas histórias. E o grande problema é este. As pessoas acabam por ficar presas nestas narrativas. São chamadas histórias dominantes. Sabem? Aquelas em que há sempre uma vítima e um vilão. E isto transforma-se num ciclo vicioso de culpa e acusação que só serve para pôr mais lenha na fogueira do conflito. Atenção, o objetivo aqui não é provar que a história de alguém está errada. Não, não. É algo muito mais subtil. É conseguir criar, como diz aqui o Winslade, um pequeno espaço de separação. Pensem neste como um momento para respirar fundo. Um espacinho onde, de repente, é possível considerar algo diferente. E é precisamente nesse pequeno espaço que a magia da transformação começa a acontecer. Mas então, como é que se cria este espaço? Como é que se dá o pontapé de saída para essa transformação? Bem, é agora que vamos abrir a nossa caixa de ferramentas e perceber que tipos de perguntas existem e, claro, para que é que serve cada uma delas. Ok, vamos lá olhar para esta classificação. À primeira vista pode parecer um bocado complexa, mas a ideia principal é bastante simples. Pensem nas perguntas como se pertencessem a duas grandes famílias. De um lado, as exploradoras são aquelas que nos ajudam a perceber o que se está a passar, como as abertas e as fechadas, e do outro lado, as transformadoras. Estas são as que foram desenhadas para lá estar, transformar a situação. Vamos espreitar cada uma delas. Vamos começar pela ferramenta talvez mais básica, mas essencial, a pergunta aberta. É, no fundo, um convite para a outra pessoa falar. Perguntas como, conte-me, o que é que aconteceu? Abrem a porta para a história toda, em vez de a fecharem na cara com um simples sim ou não. E depois, em contraste, temos as perguntas fechadas. Claro que são úteis, por exemplo, para confirmar uma informação rápida, mas é preciso ter algum cuidado, porque se abusarmos delas, a conversa pode transformar-se numa espécie de interrogatório e pumba, fecha-se aquela porta que tanto queríamos abrir. Muito bem. Vamos voltar à nossa classificação, mas agora para nos focarmos naquela que é, talvez, a distinção mais poderosa de todas. Aqui já não se trata só de abrir ou fechar a conversa. O jogo sobe de nível. Trata-se de mudar a própria forma de pensar. De passar de uma lógica linear, sabem, de causa e efeito, para uma lógica circular. É aqui que entram em cena as perguntas verdadeiramente transformadoras. As perguntas circulares são honestamente geniais. Elas conseguem quebrar aquela lógica do ele fez isto, portanto eu fiz aquilo. Em vez de andarmos à procura de um culpado, o foco muda para os padrões, ou seja, como é que as ações de uma pessoa afetam a outra e como é que as ações dessa outra afetam a primeira. O objetivo é mesmo este, ajudar as pessoas a perceberem que fazem parte de um sistema, a verem a imagem toda. Reparem só neste exemplo. A pergunta não é, mas por que ele fez isso? Nada disso. Em vez disso, o que ela faz é ligar a ação, o tal comportamento, ao efeito na relação e ainda acrescenta a dimensão do tempo comparando com antes. E de repente, puf, já não estamos a falar de culpa. Estamos a falar de um padrão que existe na relação. E vejam este outro exemplo, que faz uma coisa ligeiramente diferente. Expande o foco. Tira a conversa só daquelas duas pessoas em conflito e leva-a para fora. Ao perguntar sobre os colegas de trabalho, por exemplo, está-se a ajudar a pessoa a externalizar o problema, a vê-lo de fora e a perceber o impacto que ele tem de uma maneira totalmente nova. Até agora, vimos como as perguntas nos podem ajudar a descodificar a história do conflito, certo? Agora vamos ver como é que as podemos usar para começar ativamente a construir uma história completamente nova. E uma das ferramentas mais poderosas para fazer isto é a chamada pergunta da esperança. A ideia é simples. Em vez de estarmos sempre a olhar para trás, para o que correu mal, esta pergunta vira a conversa de cabeça para o futuro.
O que é que se espera daqui para a frente? Qual seria o futuro ideal? Só isto já é capaz de mudar completamente a energia na sala. Uma pergunta tão simples e aparentemente tão inofensiva como esta pode ser completamente desarmante, porque obriga as pessoas a pôr em palavras não aquilo que as irrita, mas sim aquilo que elas querem mesmo alcançar. E assim, num instante, passa-se da queixa para o objetivo. E agora, chegamos à famosa pergunta do milagre. Vou ler com calma porque vale a pena absorver. Suponha que esta noite, enquanto dorme, um milagre acontece e o problema que o trouxe aqui é resolvido. O que seria diferente amanhã de manhã que o faria saber que o milagre aconteceu? Esta pergunta é incrível porque ela consegue dar a volta às nossas defesas racionais. Ela convida a nossa imaginação a pintar um quadro, com todo o detalhe, de um futuro onde o problema simplesmente não existe. Portanto, a ideia é mesmo esta. Estas perguntas funcionem como convites. Em vez das pessoas continuarem presas naquela história dominante do conflito, elas são convidadas a pegar na caneta e a começar a escrever um novo capítulo. Um capítulo onde as protagonistas são elas e não o problema. Bem, até agora exploramos as perguntas quase como uma ciência, como uma ferramenta com regras. Mas se bem se lembram, no início falámos da hipótese de serem também uma arte, e é agora que entramos nesse território. Um território mais subtil e, quem sabe, ainda mais poderoso. Depois de todas estas técnicas, de todas estas classificações, chegamos a uma conclusão que pode parecer um contrassenso. É que, por vezes, a intervenção mais transformadora de todas não envolve dizer rigorosamente nada. O silêncio, acreditem, pode funcionar como a pergunta mais aberta que existe. É um espaço vazio que convida à reflexão mais profunda. Ao não nos apressarmos a preencher esse espaço com mais palavras, o que estamos a comunicar é confiança. Estamos a dar a outra pessoa a oportunidade de encontrar a sua própria clareza, as suas próprias respostas. É, no fundo, a arte de saber quando é melhor não perguntar. E assim terminamos onde começamos. Se uma pergunta é a chave que abre a porta, então talvez o silêncio seja a arte de deixar essa porta aberta, de confiar que a pessoa do outro lado vai encontrar o seu próprio caminho para atravessar. Fica esta ideia final para a reflexão, que perspectivas novas e inesperadas podem surgir, não só na mediação, mas no nosso dia-a-dia, quando temos a coragem de não perguntar nada?